Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha direto no quarto arquivo de riqueza do livro Os Segredos da Mente Milionária. A grande questão aqui é: por que algumas pessoas pensam grande e outras escolhem pensar pequeno? Vamos tentar entender isso melhor. Exatamente. O T. Harv Eker, né, ele defende que essa mentalidade é um divisor de águas mesmo. E ele baseia muito disso num conceito-chave que ele chama de lei dos rendimentos. Ah, sim, a lei dos rendimentos. Pelo que eu entendi do livro, ela diz basicamente que sua remuneração vai ser proporcional ao valor que você agrega para o mercado. Mas o ponto interessante, assim, que o Ecker levanta, não é só o valor em si, né? Mas para quantas pessoas esse valor chega. A escala parece ser o X da questão. Sim, sim. Ele até detalha 4 fatores que definem o valor no mercado. Tem a oferta, a demanda, a qualidade, e aí vem a quantidade. E é justamente nessa quantidade que parece que muita gente empaca, né? O livro até pergunta, por que será que existe essa tendência a pensar pequeno, a limitar o próprio alcance? Pois é. E parece que a resposta bate em barreiras bem humanas, sabe? O livro aponta muito medo. Medo de fracassar, o que é mais óbvio, mas o que eu achei curioso, medo do sucesso também. Aquela coisa do tipo, será que eu dou conta, né? Exato. É uma autossabotagem que a gente nem percebe às vezes. E junto com isso vem aquela sensação chata de não ser bom o suficiente, ou de não merecer algo maior, sabe? De achar que não vai fazer diferença de verdade. Uhum. Complicado isso. Mas aí o Ecker traz uma outra perspectiva, né? Que a vida não é só sobre a gente, individualmente. Teria um propósito maior que envolve contribuir, usar os talentos que a gente tem para agregar valor na vida dos outros. Ele até cita o Buckminster Fuller. Ah, aquela frase de ótima. Sim, o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Então, se a gente pensa por aí, pensar pequeno seria quase como fugir dessa missão, né? Faz muito sentido. E essa ideia de missão, o livro também fala sobre Dharma, né? O nosso propósito fundamental. Isso conecta totalmente. Ele usa uma citação do Richard Bach, lá do livro Fernão Capelo Gaivota, que é bem forte. Algo como, se a gente ainda respira, é porque a missão não acabou. Então, pensar pequeno seria meio que deixar de cumprir essa missão, sabe? Não usar todo o potencial para gerar um impacto maior. É quase um desperdício, então. Exato. Um desperdício de potencial. E tem também aquela definição de empresário que o autor usa, que eu achei interessante. Uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Simples assim. Pois é, e se o negócio é resolver problema, por que não resolver o problema de muita gente? Né? Milhares, milhões. Ele mesmo dá o exemplo pessoal dele, quando foi abrir a rede de lojas de ginástica. Ah, sim, ele conta essa história. Ele já começou mirando em 100 unidades, enquanto tipo um concorrente talvez focasse em ter só uma loja, bem sucedida, mas uma só. A ambição ali, a escala do pensamento era outra desde o início. É uma diferença brutal de mentalidade, né? Não é só sobre o que a pessoa pode fazer, mas o que ela escolhe mirar. Exatamente. É uma decisão de mirar longe. E isso me lembra outra citação que o livro traz, da Marianne Williamson, que é muito poderosa. Ela fala algo como: viver pequeno não serve ao mundo. Quando a gente deixa a nossa própria luz brilhar, a gente, sem querer, dá permissão para os outros fazerem o mesmo. Nossa, que bonito isso. Quer dizer, pensar grande não é só pra mim, né? Acaba inspirando, puxando os outros junto. Essa é a ideia, que pensar grande não é egoísmo, pelo contrário, tem um efeito positivo maior. Então, no fim das contas, a mensagem que fica do livro é que pensar pequeno acaba levando a uma vida de mais sacrifício, talvez mais frustração, enquanto pensar grande e agir grande, claro, abre portas não só para ganhar mais dinheiro, mas para ter uma vida com mais sentido, talvez. Exato. Mais sentido, mais propósito, mas, como o próprio Ecker reforça, é uma escolha. Cada um decide o tamanho do seu jogo. Uma escolha consciente. Sim. E para ajudar a pessoa a internalizar isso, o livro até sugere criar uma declaração pessoal, sabe? Tipo, eu penso grande, eu escolho ajudar milhares de pessoas, eu tenho uma mente milionária. É quase um mantra para reprogramar a mente mesmo. Legal. E para não ficar só na ideia, como é que a gente começa a colocar isso em prática? O livro dá umas dicas, né? Dá sim. Primeiro ele sugere uma coisa bem introspectiva, listar os próprios talentos naturais.
aquilo que a gente faz bem quase sem esforço. E aí pensar, como usar mais esses talentos? Especialmente no trabalho, na carreira. Como aplicar isso de forma mais ampla? Ok, identificar os talentos e depois? Depois, um exercício mais de brainstorming mesmo. Pensar assim, como eu poderia resolver problemas para 10 vezes mais pessoas do que eu atendo hoje? Isso força a gente a pensar em alavancagem. Como multiplicar o alcance sem necessariamente multiplicar o esforço na mesma proporção. Usar tecnologia, criar sistemas, fazer parcerias. Entendi. Pensar em estratégias para escalar o impacto. Isso. Sair do pensamento linear de trocar hora por dinheiro apenas e pensar em como multiplicar o valor que você entrega. Muito bom. Acho que fica aí uma reflexão importante que o material propõe, né? Qual poderia ser um primeiro passo, mesmo que pareça pequeno hoje, para começar a expandir essa visão? Para começar a desafiar esse pensamento pequeno no dia a dia, por onde começar a agir um pouquinho maior? Bom, esperamos que essa nossa exploração sobre o pensar grande do Arquivo de Riqueza número 4 tenha sido útil, tenha trazido aí algumas ideias. A gente agradece muito a companhia de todo mundo nessa análise e se você curtiu o conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações para não perder os próximos. É isso aí. E lembrando que a continuação da análise desse livro, com o próximo Arquivo de Riqueza, já está vindo por aí. Fiquem ligados. Até a próxima.